Hello, hello, good afternoon, good evening, or good day. Quem fala é Ezequias Lourenço, seu amigo de todas as quintas-feiras, sim, com o seu programa Você em Foco, desenvolvendo pessoas. Tudo bem? Sempre com um tema pra lá de especial, refletindo a realidade da vida com a perspectiva cristã, com base nas grandes literaturas e obras mundiais, além da vida de seus biógrafos, e na vida dos seus autores também, com certeza. Nós trabalharemos aqui esta questão, as transições da vida. O que fazer quando chega um momento de transição na vida e como identificar este momento? Vamos trabalhar isso com base no texto das Escrituras Sagradas, aqui em São Paulo, direto dos estúdios da NSTV, com seu programa Você em Foco, Você em Foco. A sua importância aqui é muito grande, viu, meu amigo, minha amiga? Compartilhe esta informação, compartilhe esse vídeo. Essa programação com certeza tem edificado muitas pessoas. Nós temos recebido aqui muitas notificações de pessoas que estão sendo aí ajudadas com o conhecimento. O objetivo desse programa é trazer conhecimento como ferramenta para o aprimoramento das pessoas, a fim de que cresçam e se desenvolvam na sociedade, conhecendo melhor a vida, as suas relações, a dinâmica da vida, com base, com certeza, nas Sagradas Escrituras, comparando aí os conhecimentos humanísticos. Então hoje nós vamos falar sobre esta obra fantástica de William Faulkner, O Vento e a Fúria, e trabalharemos o tema As Transições da Vida. Quero fazer aqui uma leitura das Sagradas Escrituras no livro que escreve Salomão, o livro de líderes, Eclesiastes, capítulo 3, vamos ler versículos de 1 a 8. Deixa eu colocar meu banco um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. E terminando, versículo 8, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Muito bem, muito bem. Queridos, nós vamos falar aqui algo muito especial, porque muitas das vezes nós focamos apenas certos períodos da vida, períodos longos, e nós somos meio que treinados, graças a Deus por isso, é uma questão inata, de ver apenas o lado bom, de focar o lado frutífero da vida, e a vida passa e muitas das vezes nós não entendemos certas mudanças, certas transições necessárias, a fim de que nós possamos, ao identificá-las, nos preparar, porque nem sempre estamos preparados, na maioria das vezes não, mas nos preparar para passarmos para uma outra fase da vida, um outro tempo em nossas vidas. Até porque a vida é feita de ciclos, é feita de fases, e nós precisamos identificar. Esse livro, quem escreve é Salomão, e é um livro de liderança, é orientação para a vida, sobretudo para líderes. E nós somos líderes, gestores de nossa própria vida, com a graça do Criador, e com certeza teremos uma vida abundante de sucesso se nós formos orientados e aceitarmos a orientação do Eterno através das Sagradas Escrituras e também através da observação da vida, da natureza e das interações humanas, no contexto da humanidade como um todo, com as suas falhas, com seus acertos, com as suas faltas e com seus preenchimentos. Então, eu quero trabalhar aqui com você, e eu já estou aqui muito feliz que estou vendo muita gente dizendo aqui mensagens, como Natanael Pinto, amigo, pastor, Pai seja contigo, meu pastor, Deus abençoe. Simanovich Alberto, saudando com a paz do Senhor, amigo também,
Lucineide Ranitti, Marivone Santos, e por aí vai, Fabiano José, Jaime Rocha, Fabiano José novamente, Doralice, e mais gente aí. Se a gente for rolar a barra aí, vai ter muita gente. Compartilhe. Vamos direto ao assunto. Vamos falar um pouquinho sobre William Faulkner. Vamos pedir para o nosso técnico colocar aí a imagem do nosso autor. Este homem aí, ele morre com 64 anos, se me falha a memória, de ataque cardíaco, mas ele teve uma vida profícua, uma vida muito producente. Ele produziu muito. Ele era um caipira, também do sul dos Estados Unidos, assim como Mark Twain, que falamos na última programação. Ele também morou na região do Mississippi, próximo ao rio Mississippi, como eu disse aqui no nosso último encontro. Você que está ouvindo esse podcast, ou você que está assistindo aí pela Web TV, falei que o rio Mississippi, ele corta todos os Estados Unidos até chegar ao México, né? E o Mississippi faz parte do sul, e o sul era uma parte dos Estados Unidos escravocrata. E havia aí pessoas muito ricas, pessoas brancas, donos de fazendas de algodão, de engenhos, e usavam da mão de obra escrava. E Faulkner tinha também uma história na sua família, em que ele era de uma família que tinha aí essa ascendência de aristocracia também, bem de longe, né? E ele começou a observar a realidade em que ele vivia, a realidade da escravidão, e ele pegou uma nuance muito interessante, pegou um detalhe muito interessante na história que os Estados Unidos estavam vivendo. Vale lembrar que ele estava vivendo ali no século XIX, pois ele nasce em 1987 em New Albany, Mississippi. Ele vem a morrer em julho de 1962 em Byhalia, em Mississippi. E ele foi escritor e roteirista, né? Então ele acabou fazendo ali uma análise, um recorte social muito interessante, como um conto, né? Você estudando obras literárias, o conto justamente ou nada mais de que você pegar um detalhe da história, realçá-lo e contá-lo de forma breve, sucinta e objetiva. É um conto, né? Dizem que se um conto você faz ou ler em uma sentada, porque ele é curto, é objetivo e sempre traz a história aí bem contada pelos grandes cérebros aí da literatura mundial. Então ele passa a pegar uma nuance, passa a pegar um detalhe na vida da sociedade, que era justamente um momento de transição, um momento em que a nação Yankee, né, a nação americana, estava passando, que é justamente saindo da escravatura. Nós sabemos que Abraham Lincoln, né, ele lutou e conseguiu manter unido os Estados Unidos na Guerra da Secessão do Norte contra o Sul, justamente cujo cerne da questão era a questão escravagista, ou seja, o país deveria continuar usando mão de obra escrava, sobretudo o Sul, né, que enriquecia com as fazendas de algodão, com os engenhos, ou deveria liberar os escravos e no caso, a liberdade veio e os escravos passaram a ser criados e não mais escravos nas casas dos seus senhores, nas grandes casas e tudo mais. Inclusive, William Faulkner, Nani, ele também tinha uma casa muito bonita, né, uma mansão muito grande, embora ele não fosse rico logo no início. Ele começou com muita dificuldade, trabalhou como pintor de parede, trabalhou como síndico, trabalhou em vários lugares, mas durante a sua vida ele lia bastante, lia James Joyce, de quem ele herdou um pouco o estilo. Eu vou falar mais para frente sobre esse estilo, e ele acaba fazendo aí, criando grandes obras da literatura, no caso norte-americana, e foi ganhador de 2 prêmios Pulitzer, ou seja, de melhor escritor. E engraçado que houve uma situação que quando a filha dele chegou e falou: pai, o senhor recebeu um prêmio, o senhor precisa ir lá pegar. E ele fala: como que eu vou sair daqui? Quem vai cuidar dos meus cavalos? Realmente eu preciso ir lá. Ele acaba indo, obviamente, ele faz um discurso lá, mas essa parte da história dele, essa faceta desse fato que ocorreu, mostra que ele era um homem do campo, um homem muito
muito simples, e ele não era de fato um intelectual, né? Ele terminou o ensino médio, tinha um conhecimento razoavelmente amplo de história, dos livros e tudo mais, só que ele não era especialista em nenhuma área, mas ele tinha um poder de observação. O que me chama a atenção é que ele tem um poder de observação justamente da parte transitória, da transitoriedade do tempo, onde ele cria uma grande obra que daqui a pouco nós vamos falar. Mas antes de falar dessa grande obra, eu quero aqui mostrar rapidamente, já eu peço o técnico que chame o próximo slide, mostrar rapidamente algumas das obras, das grandes obras que o nosso querido William Faulkner acabou fazendo e teve muito sucesso. Deixa eu beber uma água aqui. Aí você está vendo uma estante com várias obras apenas de Faulkner. Você tem uma obra fantástica, O Santuário, quem puder leia, você vai se surpreender com essa obra. Vai ter aí aspectos de religiosidade, vai tocar nessa questão da religiosidade americana, né? Absalão, mais aí um livro, na verdade um nome que refere-se ao livro sagrado Filho de Davi, né? Absalão. Depois ele tem A Recompensa do Soldado, e um livro também que ele escreveu enquanto era síndico de um prédio, Enquanto Eu Agonizo. Esse livro foi um livro fantástico também que ele escreveu, além de muitos e muitos outros livros. Você não pode deixar de ler pelo menos uns 2 livros desse autor. Eu estudei Faulkner já tem mais de 10 anos, e Faulkner é fantástico. Ele é fantástico. Vamos aqui ao próximo slide. Muito bem. A obra da qual quero falar com vocês é essa: O Som e a Fúria. Ele escreve esta obra, quero falar um pouquinho dela, depois assim que eu falar um pouquinho dela, eu vou chamar a música para a gente poder trabalhar aí alguns passos com relação a esse tema, aí a transitoriedade ou as transições da vida. Essa obra, ela fala sobre uma família. Essa família era uma família aristocrata, portanto era uma família que cultivava algodão e usava do trabalho escravo, fazia dinheiro, e era uma família rica, riquíssima. Essa família aí tinha cerca de 8 ou 7 integrantes. Havia um pai de família chamado Jason, que era de uma geração de aristocratas, que começou com um soldado americano, né? Possivelmente da Guerra do Oeste. E quando essa família está no apogeu, começa a haver um declínio. Esse declínio é natural, como tudo tem um começo, meio e fim, e essa família passa por uma situação muito difícil. Ela é uma família comum como qualquer outra, com muitos problemas, e problemas assim escandalosos, problemas que eu chamaria até de que insultava a moral daquela época, né, uma moral muito religiosa, porque havia incesto, né, na família, entre os irmãos. Havia aí um tio que cobiçava a sobrinha. O Jason, que era o pai de família, ele era um homem, professor universitário, mas ele era assim muito dado à filosofia, no sentido de que ele era nihilista, e quem conhece Nietzsche, né, sabe que o niilismo é justamente o desapego às tradições judaico-cristãs e religiosas de uma forma geral, para poder certamente viver de acordo com aquilo que é antropocêntrico, aquilo que é meramente humano. Então, ele passou a criar os seus filhos de uma maneira mais liberal, e não de acordo com o que a sociedade daquela época aspirava ou impunha às suas famílias. Já a sua esposa, Caroline, era uma mulher enferma, que passa todo o enredo do livro enferma, muito fraca, emocionalmente muito abalada, aquela pessoa que sofre por antecipação. E ele tinha alguns filhos, né?
Quentin, por exemplo, ele tinha Benji, ele tinha o Jason, filho, que seria o mais velho, ele tinha Caddy, né? Que era, na verdade, a forma curta da palavra Candace. Aí lembra daquela mulher, né, que foi visitar, aquela rainha que foi visitar Salomão, né, na época do apogeu do seu reino. Muito bem. E o que acontece é que aquela família está passando por uma transição. Por quê? Já não tem mais escravatura. Ela não ganha mais dinheiro com os escravos. O que a família faz? O chefe de família vende terrenos que seriam terras que poderiam ser vendidas e divididas pelos herdeiros, e eles pagam a universidade em Harvard, né, que todos sabem que é uma universidade paga e muito bem conceituada nos Estados Unidos, um sonho de consumo de todo americano, né, e também de outros países, de outros cidadãos de outros países do mundo, né, incluindo o Brasil também. Ele acaba vendendo para que Quentin, o seu filho, fosse à universidade, porque ele tinha potencial e o pai queria investir. Isso acaba criando uma animosidade entre os irmãos. E você vai ver uma decadência moral, uma decadência espiritual, uma decadência financeira, que justamente refletia o momento em que a nação americana estava passando. Era um momento de transição. 1929 foi escrito esse livro, mas ele fala sobre 1928, fala, na verdade, sobre alguns anos também anteriores a este ensejo do ano 1928, que é justamente a época em que a Bolsa de Nova York quebra, a época pós-escravagista, a época da ebulição dos pensamentos, a revolução na sociedade em termos de ideologia, e ali estava um período latente de transição. E eu volto a fazer a pergunta: você consegue identificar as transições da vida? Quantos anos você tem? 40? 30? 25? 60? Isso é muito relativo ao nível de maturidade que você tem. E aí, você conseguiu, de antemão, identificar o tempo de transição ou o período de transição que você vai viver? Ou você se acordou justamente nesse período de transição na sua vida, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir? E aí, quando chega esse momento, o que fazer? São perguntas que não querem calar. Coloque aí, compartilhe com a gente e vamos procurar entender melhor a nossa vida e refleti-la de acordo com os pensamentos dos grandes homens que tiveram o privilégio de terem seus nomes colocados nas Sagradas Escrituras. Gente, antes de passar o slide aqui do próximo passo, né, da nossa reflexão, queria falar um pouquinho sobre o estilo de narrativa de William Faulkner. William Faulkner era leitor de James Joyce, né, e de outros escritores. Depois eu vou fazer um especial também sobre James Joyce, que eu estudei na universidade, um nome assim fantástico. Mas ele lia bastante Shakespeare e a Bíblia. Ele era um leitor assíduo da Bíblia. Aliás, todos os grandes escritores mundiais, viu, Nani, sempre leram a Bíblia. A Bíblia está citada em todo e qualquer livro que você puder ler. Nem que fale mal da Bíblia, mas vai falar sobre a Bíblia, né? Então, você percebe que na época modernista surge um novo estilo de escrita, chamado fluxo de consciência. O que é o fluxo de consciência? É mais ou menos assim. Você já assistiu algum filme que você está assistindo um filme e daqui a pouco você fala, peraí, mas isso aí não tem sentido. A imagem fica preta e branca, o ator, na verdade, está mais novo, aí você percebe que o filme está falando lá de anos atrás. Até a Idade Moderna não existia isso. Existia uma linearidade, uma narrativa de começo, meio e fim, né? E não se voltava ao passado uma vez que você já falou dele, né? Quando chega no modernismo, os autores começam a revisitar o passado mesmo em meio a uma narrativa, né? Os autores, no caso, incorporados nos personagens ou nas personagens. Sendo assim, William Faulkner ele traz
uma visão da vida, ele tem uma percepção muito simples da vida e de realidades assim, por vezes escondidas aos olhos de muita gente. Ele acaba tornando aquilo latente e ele usa o fluxo de consciência, que é justamente você dar voz aos pensamentos da personagem, que pensam muitas das vezes desordenadamente, ou sem uma ordem, sem uma linearidade no tempo. Isso que torna a obra dele fantástica. Obra intrigante. Essa obra, por exemplo, foi narrada por 4 personagens, tendo uma visão da mesma situação, que eram os personagens da mesma família, mas tendo visões diferentes, né? E também é uma obra muito complexa de se entender. Você precisa ter paciência e dedicação. Mas paciência é muito importante na vida. Tanto é que as Escrituras Sagradas dizem: na paciência Deus conquista as nossas almas, né? Ele conquista a gente, né? Perdoando os nossos pecados, né? Tendo misericórdia. A gente erra, pisa na bola, e ele com paciência, daqui a pouco ele conquista e nos torna grandes instrumentos. Muito bem, então que fique marcado isso. Primeiro passo, próximo slide, por favor. A pergunta é: qual é o tempo que você está vivendo? Já parou para pensar? Você, Jaime Rocha, meu amigo, lá de Macaé, ó, está assistindo com a gente. Macaé, Bahia, hein? Doralice, Fabiano José, Francisco de Assis, Vera Lúcia, Vânia Reis, Rosimeire. Vocês sabem o tempo que vocês estão vivendo? Quem sabe você está vivendo o inverno em suas vidas? O inverno, obviamente, onde tudo é frio, onde a neve bate no seu rosto, onde muitas das vezes qualquer batida, qualquer arranhão pode tornar-se um problemão. Afinal, o tempo está gélido. O tempo é inóspito para certas situações, para certas tomadas de decisões. Afinal, você não pode tomar sol quando está nevando. Então há coisas que você vai aprender a fazer e você vai também deixar de fazer. O que diz aqui as Sagradas Escrituras: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de rasgar, há tempo de costurar, há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, como agora, né, Nani? Agora, com esta pandemia desse você sabe quem, né? Desse dito cujo, vamos usar aqui a linguagem dos personagens de Harry Potter, né? Você sabe quem está aí, não podemos fazer muita coisa, não podemos abraçar. Quem sabe você está vivendo essa fase da vida e com certeza tem ensinado muita gente, tem me ensinado o valor humano, o valor da amizade, o valor da solitude, o valor da reciclagem, de aprender, o valor de intuir, o valor de buscar a Deus, o valor de buscar a espiritualidade. Só que todo o tempo passa, né? As Sagradas Escrituras, elas são fantásticas, elas dizem o seguinte: olha, o mal sem causa não vem. Se tem o mal, tem uma causa. E as Sagradas Escrituras dizem que o homem só se queixa daquilo que ele mesmo erra, né? Seus próprios pecados. Mas também não há mal que perdure, que dure para sempre. Vai chegar o fim. Então, a fase que você está vivendo, boa ou ruim, ela vai ter um fim. Você consegue antecipar, talvez você não saiba quando termina, mas você consegue identificar o momento de transição para uma outra fase na sua vida. William Faulkner conseguiu fazer isso. Ele conseguiu fazer isso a ponto de criar essa obra fantástica nessa família muito complexa e dar vida às personagens. Aliás, depois de Faulkner, o Fluxo de Consciência, esse estilo, como diz o ditado, pipocou, estourou no mundo inteiro, muitos escritores escrevendo neste estilo. Isso ganhou as telas do cinema, até porque Faulkner passou a usar da literatura não só por amor, mas ele viu que tinha um dom e ele foi contratado até por Hollywood. Escreveu vários scripts, roteiros de filmes de sucesso. Você pode pesquisar aí no YouTube. Mas tudo isso, no YouTube, no Google, está aberto. Mas tudo isso porque ele era um homem que conseguia identificar certos detalhes. Ele descobriu que
naquela ebulição da sociedade norte-americana, onde havia transição, pessoas estavam perdendo o capital, e ele era do sul, a família dele tinha perdido muita coisa. Ele resolveu fazer dinheiro, resolveu descobrir uma mina. Ele descobriu uma mina de ouro, em que depois veio trazer-lhe uma vida bem abastada, porque ele descobriu um detalhe. Ele descobriu o momento da transição. E é no momento da transição que muitas coisas mudam na nossa vida. É no momento da transição que nós precisamos estar preparados, ou nos preparar, aproveitá-lo para preparar, né? E aí, o que você está fazendo na quarentena? Está comendo, bebendo, dormindo, tudo da mesma coisa? Não, vamos mudar. Vamos ler bons livros. Vamos tocar um instrumento. Vamos valorizar a amizade, valorizar a família, sobretudo. Vamos valorizar a caridade, ajudar as pessoas. Vamos ser mais filântropos. Vamos ser mais amigos. Afinal, Deus só quer o nosso bem. E Deus só faz o bem também através de gente. E você é gente. Nós somos gente como a gente. Muito bem. São exatamente 20 horas e 51 minutos. Você está assistindo o seu programa Você em Foco, desenvolvendo pessoas. Você pode estar ouvindo também aí, dirigindo o seu carro pelo nosso podcast, no nosso site aí, que estamos com o nosso site logo aí redondinho, para que vocês possam baixar podcasts e ser edificado com esta programação. O objetivo dessa programação é trazer o conhecimento, ou conhecimentos como ferramentas para desenvolver pessoas, torná-las melhoradas, e fazendo isso sob uma perspectiva cristã. Muito bem, vamos ao próximo slide. Vamos falar de uma outra fase da vida aí, o outono. Outono é a época em que as folhas caem. Aliás, em inglês, a palavra outono quer dizer fall. Existe a palavra autumn no britânico. No inglês americano é fall. E fall quer dizer cair, né? Tanto é que quando você fala que está apaixonado, você fala em inglês I fall in love. Ou seja, eu caio de amor. Porque é justamente característico dessa fase do tempo, né? O outono, em que as folhas caem, as árvores se renovam, as calçadas ficam bonitas, lindas, como nessa foto alaranjada. Aliás, nos Estados Unidos o outono é muito lindo. Em algumas cidades do interior de São Paulo também são lindos, principalmente no sul do país também. E o outono é a época, a fase eu vou usar aqui um neologismo, talvez não exista isso na língua portuguesa, do fazimento ou desfazimento, ou de refazer-se, de desconstruir, de recrudescer, de voltar muitas das vezes ao zero. Sabia, Nani, que muitas das vezes nós precisamos recomeçar, é importante recomeçar. Se a gente começar a querer consertar certas coisas na vida, parece que não vai dar certo, você tem que recomeçar. E é interessante entender que é um momento de transição na vida que ensina isso pra gente. Porque muitas das vezes nós estamos numa constante, nós estamos aí numa zona de conforto. E essa zona de conforto muitas das vezes trazem perigo. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje, e aí eu recomendo você a leitura de O Sonho e a Fúria, de William Faulkner, eu recomendo você a leitura mais dos livros de Eclesiastes, Provérbios, livros de sabedoria, para que eu e você possamos, sobretudo em momentos de solitude, nesse momento que estamos vivendo, sermos melhores seres humanos, sermos o melhor ser humano, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, o melhor cunhado, o melhor genro, o melhor vizinho, o melhor funcionário, o melhor amigo, o melhor servo do Deus eterno, Deus Altíssimo, e um pregoeiro das boas novas do Evangelho através da sua vida. Deixa eu ler aqui umas frases de William Faulkner que tem muito a ver com a transição da vida. A sabedoria suprema é ter sonhos bastante grandes para não se perderem de vista enquanto os perseguimos. Então, se você tem um sonho, nada está perdido. Estava aconselhando hoje uma menina que estava cabisbaixa, entristecida, por conta de estar nessa situação, né? Todo mundo está. Eu falei, olha, você precisa sonhar, você precisa projetar as coisas, convidar o Eterno, o Criador, para poder participar destes sonhos com você e ajudá-la a torná-los realidade. Então, nós não devemos nos deixar
sermos oprimidos pelas circunstâncias da vida, pela transição da vida. Muitas vezes você está num período, como por exemplo agora o próximo slide que eu vou pedir para o nosso técnico passar. Você está num período como esse próximo agora aí, que a gente vai falar, e tá tudo bem, primavera, as flores, colored flowers and butterflies, borboletas e flores coloridas, the blue sky, o céu azul, the green field, e o campo verde, the brown mountains, as montanhas marrons, the birds flying, né, os pássaros voando, tá tudo bem, the birds singing, os pássaros cantando, que bom, tá amando, tá sendo amado, tá querendo um filho, foi promovida ou promovido no trabalho, família tá tudo bem, nos estudos tá tudo tranquilo, calmo, é um paraíso, você está numa zona de conforto total, e ela não é ruim, mas chega uma hora que as coisas mudam de repente, como diz, de repente tudo muda, de repente as coisas saem do lugar, e aí você está num momento de transição, onde você vai precisar aprender coisas novas, desaprender, desapegar, apegar-se até certo ponto. Você vai ter que aprender a amar, a perdoar, aprender a se perdoar, que é muito importante isso, né? E você não pode deixar essas circunstâncias te oprimirem. Chega uma hora que você pode não ter mais gosto pela vida, mais sabor pela vida. E isso é muito perigoso. Pelo contrário, busque o eterno, porque está escrito, no momento das grandes dificuldades, Ele vem e nos socorre. Ele vem e atende às nossas necessidades. Ele nos livra das circunstâncias difíceis, por mais que Ele nos faça ou nos permita passar por elas. Mandar um abraço para José M. Silva, um líder, pastor, Deus te abençoe. Muito sucesso na jornada, graça e paz, obrigado, meu irmão, Deus te abençoe. Tem mais gente aqui, Levi Ribeiro, escreveu, Jaime Rocha, e mais gente aí falando. Muito bem, nós vamos agora no próximo e último slide. Vamos falar agora do verão, né? Eita nós, hein? Imagina só você nesse lugar aí, ô Nani, hein? De férias, lá na terrinha, hein? Água de coco, faltou aí um guarda-chuva, faltou aí mas olha aí, ó. Só esse par de sandálias aí já dá um refresco psicológico, não? Dá um efeito psicológico muito grande. Bom, o que eu quero dizer com isso é que após a transição, que muitas das vezes não é boa aparentemente, mas traz um grande resultado, porque o ser humano é forjado na batalha, na dificuldade. É isso que ensina. Minha velha avó dizia que a dor é que ensina a gemer. Ela dizia também que o maior tempero para um alimento é a fome. Haverá bonança. Você tem que acreditar no melhor, né? Como disse aqui Faulkner sobre a questão do futuro, né? Você tem que buscar, você tem que planejar, você tem que sonhar no momento da dificuldade, porque é nisso que consiste a sabedoria da vida, né? Uma coisa interessante também que ele disse é que a literatura, o que ela faz é acender um fósforo no campo no meio da noite. Não vai acender quase nada, mas ela vai mostrar o tanto de escuridão que existe ao redor. Olha que interessante. Um fósforo não ilumina quase nada, mas nos permite ver quanta escuridão existe ao redor. É isso que a literatura faz, uma boa leitura, né? Eu preciso ter o hábito de ler. Eu lembro que em uma época eu fui muito preguiçoso. Depois que eu fui fazer letras, eu descobria a grandeza, o quanto abre a mente, o quanto ilumina a mente você ler, e não só ler, mas interpretar, fazer análise do discurso, entender o mundo que te rodeia. E a literatura, na verdade, ela perpassa toda a humanidade. Ela traz um retrato da humanidade. É uma arte que imita a vida, né? E nos ajuda a melhorarmos enquanto seres humanos. É por isso que precisamos ler as Sagradas Escrituras, porque essa é a literatura das literaturas, o livro mais vendido em todo o mundo. É a
Bíblia Sagrada. E é baseado nela que muitos escritores, Edgar Allan Poe, William Faulkner, Mark Twain, James Joyce, Lewis Carroll e tantos outros, Machado de Assis, Luís Camões, Fernando Pessoa e tantos outros, em alguma forma se inspiraram em passagens, em personagens, em citações para conduzir os seus trabalhos literários. E é ela quem conduz a sua vida, porque está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Chegamos ao final da nossa reflexão no dia de hoje. Vamos fazer aqui uma palavra de oração aos meus amigos telespectadores, ouvintes do nosso podcast, telespectadores aí da nossa TV, Web TV. Deus abençoe muito vocês. Onde você estiver, feche seus olhos, se puder, se não, apenas ore em espírito comigo, fale com o Eterno, fale com o Criador. Pai, em nome de Yoshua, teu Filho, Jesus Cristo, te agradecemos por esses momentos que passamos refletindo a vida à luz da obra de William Faulkner, O Som e a Fúria, neste tema muito interessante, as transições da vida. O que fazer quando ela chegar? Né? E também inspirados por tua palavra, refletindo a vida prática, para sermos melhores seres humanos, melhores cidadãos. Abençoe esse meu irmão, meu jovem, minha jovem, que está aí assistindo, ouvindo a gente. Que ele possa ter os seus caminhos esclarecidos, que ele possa tomar as suas melhores decisões nos momentos de transição da vida. Deus abençoe você. Até o próximo programa, Você em Foco, com um novo tema. Vamos em frente. Um grande abraço.